Olá, pessoas. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. A depender do horário que vocês estão vendo o vídeo. Não sei se vocês estão sabendo, né? Eu vou dar alguns avisos, né? Antes da gente iniciar a aula propriamente dita de queimados. Que nossa prova continuará sendo online, tá? Então, a gente teve um posicionamento da faculdade, mudou tudo, né? Ia ser presencial, mas agora já mudou para ser online e vai começar na primeira semana de junho, tá? Então, é bom se atualizar aí das aulas, né? Se você está com aula pendente, né? Atualizar as aulas, enfim, para não ter dificuldade com o conteúdo, tá? Bom, então, vamos lá. PT Brasa. Bom, como eu falei, né, a aula de hoje vai ser sobre paciente queimado, né? E aí eu coloco umas figurinhas bem básicas, né, para a gente discutir, né? Então, por exemplo, qual o grau dessa queimadura, né? Qual o grau dessa queimadura e dessa, né? Então, aqui a gente tem uma queimadura de quê? De primeiro grau. Por quê? Porque você só tá essa queimadura nessa lesão, né, térmica, geralmente é térmica, mas pode ser, né, por outras condições, tá? Então, quando essa lesão, né, térmica acontece, né, na epiderme, o que é epiderme? É a camada mais externa, né, da pele. Então, é essa parte aqui, né, a epiderme, né? Então, ou seja, só atingir a epiderme, né? Então, aquela festinha na laje, né, que a pessoa não bota protetor solar e fica lá no sol, na praia, e aí que não aguenta, né, nenhum abraço, né? Então, ou seja, ocorreu, né, um aumento da temperatura, provavelmente, e isso, né, teve um efeito sobre a epiderme, né? E geralmente dói, né? O paciente ele sente dor nessa situação, né? Então, fica um dia aí na praia sem usar protetor solar no verão e vai dar um abraço nessa pessoa, né? Quem nunca ficou assim, né? Eu, meu Deus, quando era criança, Jesus, tá? Então, essa queimadura aí, ela é uma queimadura de... Essa queimadura aqui é de primeiro grau. Por quê? Porque só atingiu a derme. Aqui, nós temos uma queimadura de segundo grau, que se caracteriza com a presença de quê? Bolha. Quando tem bolha, a gente diz que é uma queimadura de quê? De segundo grau. Porque, além de ter atingido a epiderme, que é a parte mais superficial, né, a parte mais superficial da pele, atingiu também a derme, tá? Aí também sente dor, tá? Então, nessa situação, o paciente ainda sente dor. E nessa situação, o paciente não sente dor, né? Então, nessa situação, a gente vê que não só atingiu a epiderme, que é a parte mais superficial da pele, né? Então, a epiderme, atingiu também a derme e atingiu quem aqui também? Os músculos, os nervos. E vocês sabem que os nervos aqui, né? Ele é que transmitem, né, o sinal de dor, né? Então, por exemplo, quando vocês aprenderam isso em fisiologia, tem um ferro quente, né? Aí você coloca a mão. Aí, por reflexo, você faz o quê? Tira, né? Por quê? Porque quando você colocou a pele, né, em alta temperatura, o nervo, né, ele recebeu, captou esse estímulo e levou, né, para o sistema nervoso central e fez com que trouxesse uma resposta. Você retirou, tá? Agora, e aí você sente a dor. Mas nessa situação aqui que a gente observa, esse paciente ele não sente dor, né? Então muitas vezes ele faz essa raspagem aqui e ele não sente dor nenhuma. Por quê? Porque os nervos eles foram, digamos assim, danificados. Se os nervos não tivessem sido danificados, como é o caso daqui, a gente sente dor, né? Porque só atingiu aqui a epiderme, aqui atingiu a epiderme e a derme, e aqui atingiu a epiderme, a derme, músculo, osso, né? Então já atingiu também aí as inervações. E aí, ou seja, o paciente não consegue sentir dor, tá? Então vamos ver a definição de queimadura. Então, geralmente queimaduras são lesões nos tecidos, né, orgânicos. E geralmente essas lesões nos tecidos, ela é de origem o quê? Térmica, né? Ou então resultante de quê? De exposição de chamas, né, líquidos quentes, superfícies quentes e também o frio, né? Uma hipotermia, você vai para um lugar, né, de temperatura negativa e que você não está
se protegendo, levam a queimadura também, né? Substâncias químicas, radiação, atrito ou fricção. Então, tudo isso pode levar a uma lesão no tecido, que é uma queimadura. A maioria, né, é de origem térmica, tá? Como vou passando aqui em relação à fisiopatologia. Então, o que é que acontece? O que é que essa lesão né, por meio da origem térmica vai ocasionar nesse paciente? Esse paciente, como ele vai promover, né, a formação de um ferimento, então esse ferimento ele vai expor muito o quê? Colágeno. Então, por isso, você sabe que colágeno tem um suplemento, né? Colágeno é uma proteína, tá? E aí ele serve para restauração de tecidos, né? Então, por isso que a gente vai ver como ocorre perda desse colágeno, essa exposição do colágeno, a gente vai ver que esse paciente ele precisa de mais proteína, tanto para cicatrizar essa queimadura, como também para repor essa perda de colágeno que ele tem por conta dessa lesão de origem térmica. Então, por isso que a dieta ela vai ser hiperproteica, né? Então, eu acredito que os pacientes que mais ingerem proteína por necessidade é queimado e criança. Então, por exemplo, queimado é de 2 a 3 gramas, né, por quilo de peso. Né? Veja, a gente nunca vê isso, né? Até mesmo um paciente desnutrido, o máximo que a gente dá é 2 gramas por quilo de peso. Na situação de queimado, você pode dar de 2 a 3 gramas por quilo de peso, tá? Isso para um adulto. E, por exemplo, uma criança em fase de crescimento, sem queimadura nem nada, ela precisa em torno disso, né? De 2 a 3 gramas. E se for desnutrido, 4 gramas por quilo de peso. Então, veja aqui, mas por que essa dieta vai ser hiperproteica? Justamente por conta dessa perda de colágeno que vai, né, ficar exposto esse colágeno, tá? E ocorre liberação de histamina, que a histamina, gente, é como se essa liberação, né, dessa citocina, dessa histamina, é como se fosse para proteger o ferimento, né, de antígenos, né, ou seja, de substâncias estranhas. E aí, gente, essa histamina ela também tem a capacidade de aumentar a glicemia do paciente, né? Então, ela eleva a glicemia. Então, por isso que esses pacientes, logo após a queimadura, eles têm uma hiperglicemia, por conta dessa liberação de histamina. E aí, por isso que a gente vai ter que ter cuidado na dieta, porque o carboidrato, apesar de ser normoglicídica, né? Mas aí a gente vai ter que colocar carboidrato de baixo índice glicêmico para que a gente controle essa glicemia do paciente que precisa, tá? Ocorre, como eu falei para vocês, o extravasamento de líquido, né? Então, durante essa queimadura, né, ocorre principalmente o extravasamento de líquidos. Então, isso pode fazer o quê? Que ocorra a presença de edema. Então, se o líquido está lá, né, ocorreu o extravasamento de líquido e esse líquido ficou acumulado no interior do ferimento, então vai gerar um edema nesse paciente, tá? Bom, aí aqui tem as queimaduras, né? Aqui quando atinge a derme, primeiro grau, segundo grau atingiu a derme e o primeiro grau atingiu a epiderme, segundo grau atingiu a epiderme e também a derme e a terceiro grau, ó, atingiu praticamente tudo, né? Até o músculo aqui, né? Músculo, osso, nervo, derme, né? Aqui a derme e também a epiderme, tá? Bom, isso aqui eu já falei, então vou passar. Bom, gente, a gente tem o que a gente chama de SCQ. Então, o que é SCQ? Superfície corporal queimada. Sem isso, o nutricionista não é nada, não é ninguém. Ele não vai conseguir tratar o paciente queimado. Por quê? Porque quando vocês forem calcular o VET, a energia, o VET vai depender da superfície corporal queimada. Tá? Então, a gente vai ver que a gente vai precisar desse dado, né? A gente vai precisar do peso, da idade, da altura, vai precisar de várias informações. Mas, dentre as informações mais importantes, a gente precisa saber a superfície corporal queimada, o quanto que foi queimado nesse paciente. Por exemplo, digamos que se o paciente, ele queimou a cabeça e o pescoço. No adulto, isso equivale a 9% da superfície corporal queimada. Numa criança, equivale a quê? 18%. Um outro exemplo aqui, a coxa direita, num adulto, equivale a 9% da superfície corporal queimada, tá? E numa criança, seria quanto? 4,5%,
tá? Então, esse dado aqui, a gente vai jogar numa fórmula para calcular a energia. Então, é importante que, por exemplo, o que é feito lá no HR? Né? Eu tenho uma amiga minha que trabalha no setor de queimado. Então, ela pega no prontuário, né? Às vezes não tem essa informação no prontuário, mas conversa com o médico, para que o médico... Eita, meu Deus, vontade de espirrar, desculpa. Ai, desculpa. Enfim, ela conversa com o médico para saber o quanto de superfície, qual foi a área que foi atingida pela queimadura. Então, foi cabeça e pescoço? Foi só a genitália equivale a 1%. Foi só a mão? Equivale a 1%. Foi as duas mãos? 2%. E aí você vai somando, tá? Então, sei lá, digamos, ele queimou a coxa direita e também a coxa esquerda. Vai somando, 9 mais 9 até dar o total, né, de superfície queimada, tá? Bom, que a gente chama esse esquema de Landau-Boehringer, né? Então, esse esquema é justamente o que vai ajudar a gente a calcular a energia desse paciente, tá? Quando é que a gente chama de grande queimado? Ou seja, a queimadura, ela é, digamos assim, mais intensa, né? Então, existem várias situações. Então, para a gente dizer que teve uma repercussão maior, né, que a gente chama de grande queimado, são várias situações. Uma delas é quando a queimadura é de 2º grau e a área corporal atingida é maior que 15%, tá? Em crianças, né, menores de 12 anos, adolescentes, crianças e adolescentes menores que 12 anos. Ou se a paciente tiver uma queimadura de 2º grau, né, e a superfície queimada for superior a 20% e aí for no indivíduo adulto, tá? Então, se o indivíduo adulto ele tem uma superfície corporal queimada de 20%, superior a 20%, né? E for um indivíduo de adolescente para adulto, né? Porque 12 anos é acima de 12 anos ou mais, né? Adulto. Então, a gente diz que é um grande queimado, tá? Uma outra situação é uma queimadura de 3º grau, quando atinge 10% da superfície corporal queimada, né? Isso no adulto e para crianças, né, acima de 5%, né, menor que 12 anos, também é considerado. Então, queimadura de 3º grau, né, superior a 10% em adulto e superior a 10% em adolescentes e crianças, né, isso equivale a um grande queimado. A gente pode dizer que ele é um grande queimado. A queimadura no períneo. O períneo é aquela região que fica entre o ânus e a vagina, né? Então, isso na mulher, né? Então, na verdade, no homem, de uma maneira geral, é entre o ânus, né? Então, o que seria o períneo? É uma área muito sensível, né? Então, a área que a pele, né, ela é muito, como eu posso dizer, sensível. Então, a região que fica entre o ânus e a genitália, a gente chama de períneo. Se acontecer alguma queimadura ali nessa região, a gente já diz que é um grande queimado, tá? E a queimadura na mão, ou pé, ou face, ou pescoço, ou axila, que tenha 3º grau, né? Imagina, gente, né? São áreas muito sensíveis também, né? O rosto, né? O pescoço, a axila, então extremamente fina a pele. E aí, se tiver uma queimadura de terceiro grau, a gente chama também de grande queimado, mesmo que não tenha nem aí uma quantidade percentual de superfície queimada, tá? E aí, gente, essa parte aqui eu vou falar mais na frente, por isso que eu tô passando, tá? Bom, então como é que a gente calcula a energia de um paciente queimado? Existem várias formas. A mais utilizada, em segundo lugar, a mais utilizada é a Curie, tá? E a mais utilizada de todas é Toronto, tá? Que eu vou falar mais na frente. Cadê Toronto? Essa daqui, tá? Que é a de Toronto, que é uma das mais utilizadas pela ESPEN, né? Enfim. Tá? Então, como é que a gente calcula a energia desse paciente? O Curie é muito mais fácil calcular, né? Então, para o Curie, o que é que você precisa? Você precisa do peso do paciente, né? Multiplicar por 25, somar e pegar 40 e multiplicar pelo percentual de superfície queimada. Lembra que a mão é 1%? Então, digamos que se só a mão direita desse paciente queimou. Então, você colocaria o peso do paciente e colocaria 1% aqui. Digamos que as duas mãos estão queimadas. Cada mão não é 1%, você soma 1 mais 1, 2%. E colocaria 2% aqui e manteria o peso do paciente,
tá? A recomendação de proteína por curréria é 3 gramas por quilo de peso, tá? Existe Harris-Benedict e você considerar o fator injúria desse paciente de 2, tá? Então, e o fator térmico de 1,2. Então, Harris-Benedict, vocês devem ter visto esse NND, eu já mostrei semestre passado também para vocês, que Harris-Benedict é essa fórmula aqui, né? Então, você pode usar, tem tanto, né, para homens como para mulheres. Agora, eu tenho cuidado de usar Harris-Benedict conforme a idade, porque essa fórmula aqui muda conforme a idade. Então, tem uma fórmula para adolescente, essa é para adulto, mas existe uma fórmula para adolescente, para criança, né, para idoso e para adulto. Tá? Então, só respeitar isso, porque é uma coisa assim que eu sempre falo, né? Eu já bati muito de frente dizendo isso para vocês e eu espero que vocês, na altura do campeonato dessa, já tenham aprendido que a gente não usa DRI, a gente não usa OMS para paciente. Por quê? Porque DRI e OMS ele foi feito para indivíduos saudáveis. Então, se você está tratando no consultório, no hospital, e você vai calcular o VET de um paciente que ele tem alguma doença, você vai sempre usar Harris-Benedict e você só vai mudar o quê? O fator injúria, tá? Então, aqui, ó, o fator injúria aqui de queimada, de acordo com essa referência aqui, é de 2,1, mas varia muito, entre 2 e 2,1, que é o fator injúria. Por exemplo, se o paciente tem sepse, você calcula por essa Harris-Benedict aqui e coloca o fator injúria, né? Depois que você colocar o peso, a altura e a idade do paciente aqui, tiver esse resultado, você multiplica pelo fator injúria, que de queimada é 2,1. Aí você vê que para cada fator injúria, né? Para cada doença tem um fator injúria diferente, tá? Lembrando que o fator acamado, geralmente esse paciente é sedentário, o acamado a gente usa de 1,1 ao 1,2 o fator atividade. Então, eu pego este valor aqui, né, o TMB, tá? Então, eu calculo esse TMB aqui, depois multiplico pelo fator injúria, 2,1, e vejo o fator atividade, né, que aí geralmente é acamado ou sedentário, 1,1, 1,2. Certo? Tranquilo? Bom, então a gente pode usar, para calcular o VET, a gente pode usar o Currere. É o que eu digo, na prática, o Currere é o mais utilizado, certo? Por quê? Porque ele é mais simples, mas ele não é o melhor. O melhor seria o Toronto, a forma de você calcular a energia para o Toronto, tá? Bom, Harris-Benedict, como a gente pode falar, né? Você usa o TMB, multiplica, né, pelo fator atividade e aqui pelo fator injúria, tá? Para o Harris-Benedict. Uma outra forma é para o Davis, né? E Lindgenda. E aí você pode colocar 20, multiplica pelo peso, 70 vezes o percentual de superfície corporal queimada, que aí você vai fazer aquele somatório que eu já falei anteriormente, tá? E o quanto de proteína, né, você vai dar para esse paciente? Você vai pegar 1 grama por quilo de peso, ou seja, pegar 1, multiplicar pelo peso e depois somar mais 3 gramas e dividir, né, pelo percentual de superfície queimada por essa quantidade de proteína que você achou aqui, tá? Não é muito utilizado, tá? Mas existe. E a RDA, que é péssima, né? Mas tá no livro, a gente fala. Imagina você usar RDA para um paciente, né? Porque a gente viu que DRI e RDA não é indicado para paciente. Mas tá lá no livro, né? Então, a gente fala, tá? Então, a gente bota o peso vezes 37. Mas, Paulo, por que tá lá no livro? Por exemplo, minha gente, um paciente desse de Covid, ele, digamos, tá queimado, ele tá lá no HR, tá cheio de paciente de Covid. Aí ele tá com queimadura, aí pega Covid. Tu vai poder pesar esse paciente? Tu vai poder fazer uma circunferência do punho para poder estimar o peso? Não vai poder nem tocar nesse paciente, né? Então, assim, basicamente, então, às vezes, você vai ter que trabalhar, às vezes, com o que tem, né? Então, às vezes, muitas vezes, só tem o peso referido. Aí você usa o peso referido. Você não tem essa informação de superfície corporal queimada. Então, quanto mais você tiver informação, você pode usar um método melhor para calcular a energia. Mas, muitas vezes, você só tem o peso. E olhe lá, né? Aí você vai ter que usar, né, essa fórmula aqui, em último caso. Que eu já falei, né, que é uma lesão.
Gente, esse aqui é só a área de superfície corporal queimada, por isso que eu estou passando aqui os percentuais, o que é que cada um, de acordo com a idade, né? De crianças, adolescentes e adultos, né? Então, o que equivale ao percentual queimado de cada área, tá? Bom, vamos continuar aqui. Como eu falei para vocês, a melhor forma de calcular a energia do paciente queimado é por Toronto. Mas por que, Paula, se ela é melhor, porque ela não é tão feita quanto por Harry, que por Harry é mais frequente? Gente, porque nem sempre a gente consegue ter esses dados na clínica, tá? No HR eles conseguem fazer isso, tá? Minha amiga, ela consegue utilizar Toronto, mas porque tem residente agora. Na época que não tinha residente, ela não realmente era impossível conseguir fazer. Porque veja a quantidade de informações. Para calcular por Toronto, você vai precisar do percentual de superfície queimada, tá? Você vai precisar também saber o quanto que esse paciente ingeriu de calorias nas últimas 24 horas. Então, no dia anterior, ontem, o que é que o paciente ingeriu desde o jejum até a ceia? Então, a quantidade de alimentos que ele ingeriu, para você poder calcular a caloria dele, tá? Então, como a dieta no hospital é padrão, geralmente é em torno de 2.200 calorias, então se ele disse que ingeriu tudo, então você bota aqui 2.200 calorias. Se não, você vai ter que fazer o cálculo, fazer o desconto de calorias por calorias, tá? Então, digamos, ele ingeriu aqui no dia anterior 2.200 calorias, coloca aqui. Ah, ele queimou as duas mãos. Cada mão a gente viu que ela tem 1%. Então, colocaria 2% aqui. Pegaria 0,8 e multiplicaria pelo GEB, que é o gasto energético basal. Lembrando, gente, que esse gasto energético basal, ele tem que obrigatoriamente ser calculado por Harris-Benedict, que foi esse daqui que eu coloquei, tá? Harris-Benedict. Então, você tem que usar Harris-Benedict. Ah, Paula, eu posso usar outra forma? A gente sabe que para calcular o gasto energético basal, existem várias formas. Você pode calcular por Cunningham, né? Você pode calcular por Henry Ries, pela FAO, pela RDA, pela OMS, mas você vai usar Harris-Benedict sempre, tá? Nessa situação aqui, tá? Então, calcular a taxa de metabolismo basal, não precisa calcular, multiplicar pelo fator injúria aqui e nem pelo fator atividade, tá? É só o basal mesmo. E aí, lembre-se que Harris-Benedict, ele calcula só o gasto energético de repouso, o basal, tá? Então, é só essa fórmula que você vai usar. Agora, se você vai usar ela para calcular o cardápio do paciente queimado, eu vou usar só o método Harris-Benedict. Aí você usa isso aqui, multiplica pelo fator injúria e depois fator atividade, tá? Mas para usar um Toronto, você só usa essa fórmula aqui, tá? Então, esse gasto energético basal aqui é o que eu disse para você, o de Harris-Benedict. Uma outra coisa também que você tem você tem que ter a temperatura retal, né, desse paciente, né, em 24 horas prévias do dia anterior, tá? Então, quanto é que deu a temperatura retal? Em Celsius, em graus Celsius. Colocar aqui também, tá? E uma outra coisa que você precisa também é o número de dias após a queimadura. Então, faz 30 dias que eu recebi essa queimadura, que eu sofri uma queimadura. Então, coloca aqui 30 dias, tá? Lembrando que, né, tem que ser em dias, não em meses. E depois o fator atividade, né? Se ele tiver em ventilação mecânica, né, ou seja, está respirando por ajuda de aparelho, 1,2. Agora, se ele tiver sem ventilação mecânica, se ele tiver acamado, você usa 1,2. Se ele deambula pouco, ou seja, se ele anda pouco, né, você bota 1,3. E se ele é ativo, 1,4. Impossível, minha gente, ter um ativo. Raramente, acho que eu só peguei um paciente que a fisioterapeuta fazia ele subir e descer 6 andares o dia todo. Aí tudo bem, é ativo, mas a maioria deambula pouco ou está acamado, certo? Em situações mais graves, de terceiro grau, em uma grande área de superfície queimada, ele vai estar em ventilação mecânica. Bom, se for criança, o que é que você indicaria? Schofield, tá? Então, Schofield. Para adulto, você indicaria o quê, Paula? Toronto, tá? Mas se você não tiver aqueles dados, todos esses 5 dados que eu falei para você, você não tem
você não tem né? Enfim, você não tem a temperatura retal desse paciente, você não conseguiu saber o quanto que ele ingeriu no dia anterior, você não tem esses 5 dados que a gente discutiu anteriormente. Então, o que é que você faria? Usaria Currere. Ah, não consegui usar Currere. Aí usaria em terceiro lugar RDA, tá? Mas se for criança, o que é que você usaria? Schofield, né? Que basicamente ele precisa do peso do paciente em quilo e da altura, né? Em centímetro, tá? E aí vai variar. A gente tem um Schofield para meninas, né? E para meninos, tá? De 3 a 10 anos. E também para adolescente, também é indicado usar também Schofield, tá? Então, de 10 a 18 anos para meninas, adolescentes, e para meninos de 10 a 18 anos, que só vai precisar também do peso e da altura, tá? Bom, a gente viu o VET. Uma outra forma também que eu acredito assim que é até melhor que Schofield para criança e adolescente, que é exatamente essa que também tem na Aspen, né? Então, o que é que eles orientam, né? Um adolescente, você colocar 30 calorias, multiplicar pelo peso e somar 40, né? E fazer e somar o resultado de 40 multiplicado pela superfície corporal queimada. Isso de adolescente, tá? Então, é uma forma. Eu gosto mais dessa, por quê? Porque ela leva em consideração a superfície corporal queimada, tá? E crianças, né? O que é que você... quais, digamos assim, as sugestões que vocês têm para, né, para criança? Você pode calcular, né, por Schofield, né, das necessidades básicas, e depois você, do jeito que a gente calculou aqui, né, Schofield, e aí você pode adicionar o quê? 15, pegar 15 e multiplicar pela superfície de área queimada, tá? E adicionar nesse paciente, isso de 0 a 1 ano. De 1 a 3 anos você usa 25 quilocalorias versus o percentual de superfície queimada. E de 4 a 15 anos, a necessidade basal, né, por Schofield, né, mais 40 multiplicado sobre a superfície corporal queimada, tá? E recém-nascido, né, vixe, Maria, maldade, né, um recém-nascido com queimadura, usar 120 quilocalorias por quilo. Então, pegar 120 e multiplicar por quilo. Por isso que eu preferi dar essa aula no Zoom, porque eu tinha que mostrar muita fórmula, tá? Não se decora, gente, a fórmula. A gente aprende a se usar, né? Então, saber o que é superfície queimada, o que é que eu preciso, e quais informações, geralmente eu peço em prova, quais informações que vocês precisam para calcular uma energia por Currere, por Toronto, que são as mais utilizadas, tá? Para criança, o que é quais as informações importantes nessa situação. Vamos para as recomendações dos macronutrientes, né? Então, existem várias recomendações. Então, eu vou falar aqui da Aspen, que é uma das mais aceitas, tá? Então, no adulto, se recomenda de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. Na prova de residência, eles gostam mais de Currere. Aí eles botam de 2 a 3 gramas por quilo de peso, que também tá certo, tá? Então, a Aspen tem para adulto de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso e criança de 1,5 a 3 gramas por quilo de peso, tá? Então, é muita proteína. Eu acho que é o paciente que mais ingere proteína. Na minha opinião, o queimado, né? E o paciente desnutrido também, em crianças. Recomendação de carboidrato. Eu falei para vocês que é normoglicídica e é no máximo até 60%, né? Por que no máximo, gente? Porque a gente vai tratar ele como diabético. Lembra que ele libera histamina e essa histamina aumenta a glicemia dele. Então, você vai tratar ele como se fosse um diabético. Colocar carboidrato baixo índice glicêmico aqui, ó, controle rigoroso. Teve uma aluna que ficou com raiva de mim porque eu tirei 1/10 dela, porque ela colocou 65 na recomendação de carboidrato. Mas justamente, gente, é porque eu peguei no pé disso, porque a gente parece uma besteira, mas... E é uma besteira, não deixa de ser. Mas a gente tem que ter muito cuidado em paciente que a gente precisa controlar a glicemia, porque se você coloca acima de 60%, né, de carboidrato no paciente que precisa de um controle glicêmico como queimado e como o paciente diabético, você não consegue controlar a glicemia dele, não. Você não segue, tá? Gordura normoglicídica de 20 a 30%, no máximo, né, até 10% de saturada, 15% de mono e 10% de poliinsaturado, tá? Que a gente já viu as fontes de cada um, né?
Bom, glutamina ajuda bastante na cicatrização. Quando a gente, né, estudou cirurgia, então a gente viu quais são os suplementos que cirurgia do semestre passado, tá? Não foi cirurgia desse semestre, não. Quais são os suplementos que a gente pode usar para o paciente cicatrizar mais rápido? Então, deles, com certeza, é o primeiro, arginina, né, em primeiro lugar. Né, a gente tem a glutamina também, que ajuda bastante nessa cicatrização. E aqui o ômega 3 a gente poderia suplementar, mas por conta que gera uma inflamação nesse paciente, né? Então, enfim, a quantidade de fibra desse paciente a gente coloca igual do diabético, como se fosse um diabético, de 30 a 50 gramas, tá? Então, basicamente, quanto de glutamina que a gente orienta de colocar? 0,5 gramas por quilo de peso, ou 30 gramas. O quanto de ômega 3 a gente pode... A proporção ômega 6 para ômega 3 tem que estar de 4 para 1, ou você coloca quanto de ômega 3? De torno de 2 a 4 gramas por quilo de peso de ômega 3, tá? E fibra, a gente coloca de 30 a 50 gramas, certo? Bom, uma coisa muito importante que a gente tem que se preocupar, né, com esse paciente, gente, é em relação às vitaminas, tá? Então, na verdade, com os micronutrientes de uma maneira geral, tá? Então, tem se falado muito aí, né, do zinco, e a gente vai falar, né, desse zinco também, né? Então, a gente precisa, de fato, controlar esses micronutrientes para que esse paciente não venha a ter problema com imunidade. Porque se a imunidade dele baixa, ele pega uma infecção muito rápido e pode evoluir para uma sepse e aí para um óbito, né? Que a gente sabe que sepse é a doença mais grave, né, desse paciente. Então, a gente precisa controlar, de fato, esses micronutrientes. Então, quais micronutrientes a gente tem que controlar e colocar na dieta? Zinco. Ou seja, por suplemento, se ele não ingere pelos alimentos, ou por via oral. Por via oral, onde é que eu tenho os alimentos ricos em zinco? Nas carnes, né? Então, carne vermelha, frango, peixe, então a gente encontra muito zinco, tá? Para esse paciente. Mas se aí ele é vegano, não tem uma boa ingestão de zinco, de alimentos de origem animal, que na verdade são as carnes, então possivelmente vai ter que suplementar. O magnésio, que a gente viu que tem bastante na melancia, né? A gente sabe que tem muito nas castanhas, nozes, amendoim, então é importante para esse paciente. O controle do sódio. Potássio também para esse paciente é importante, como a gente viu, água de coco, kiwi, né? Melão, feijão, lentilha. É importante a gente bater nesse cardápio potássio. O ferro também desse paciente. Gente, qual a recomendação que a gente usa? A gente usa sempre a DRI, tá? Eu nem coloquei aqui, mas se você digitar no Google, DRI, adulto, potássio, ferro, então a gente usa nesse caso. Ah, Paula, mas tu disseste que a DRI não se usa para paciente, não se usa para calcular VET, tá? Mas micronutriente, a gente usa. O que a gente tem, o que é que a gente usa para paciente para bater micronutrientes no cardápio? DRI. E aí, nesse cardápio, obrigatoriamente, você vai ter que bater zinco, magnésio, sódio, potássio, ferro, que está presente nas carnes. Quando você bota zinco, você bota ferro, né? Ele sempre tem que estar na dieta de 1 para 1. Né? Se você for suplementar o zinco, você tem que suplementar o ferro também. Ou se você for suplementar o ferro, tem que suplementar o zinco na mesma proporção. Porque senão a gente não absorve, tá? Eles competem pelo mesmo carreador. Cálcio também a gente tem que colocar para esse paciente, até pela reposição óssea, que esse paciente pode ter perdido durante a queimadura, né, principalmente queimadura de 3º grau. Selênio, que é um antioxidante, né, que está nas castanhas, né, na castanha do Brasil, né, antigamente chamado de castanha do Pará. Então, é importante a gente colocar de 500 microgramas. O cobre, que está presente nas vísceras, porque o cobre ajuda a controlar, não sei se vocês lembram, o cobre e o cromo, eles ajudam a controlar a glicemia do paciente, né? E aí o selênio eu até já falei para vocês, né? Que tá nas castanhas e nozes, certo? E amêndoas, enfim. E a vitamina que a gente tem que controlar é a B1, né? Então, por que a B1, gente? Porque a gente sabe que esses pacientes, eles precisam, né, ter um cuidado maior em relação à neuropatia. Então, a gente sabe que de todas as vitaminas, a que mais está envolvida na neuropatia é a vitamina B1. Então, geralmente, essas queimaduras podem ter atingido nervos,
né? Apesar de que a gente não tem, muitas vezes pode ter casos irreversíveis, tá? Mas a vitamina B1, ela é importantíssima para essa saúde neural, né? Então, é importante bater. E a vitamina C também, tá? Então, lembrando que a gente usa sempre a recomendação da DRI. Também é bater vitamina A, vê que cardápio difícil, né? Bater vitamina A, você vai bater vários nutrientes. Mas o bom é que quando você bate um, você bate esse também, né? Então, você, por tabela, quando você bate selênio, você bate também vitamina E, porque eles são as mesmas fontes, geralmente de origem vegetal. Então, os óleos vegetais, castanhas, nozes, amêndoas, tudo você consegue bater vitamina E e você bate selênio ao mesmo tempo, tá? Vitamina D, né? Sol para esse paciente, né? E também tem nos alimentos, né? Na sardinha, na sardinha, no leite, também tem vitamina D. E a gente tem geralmente alimentos de origem animal e tem também a vitamina K, né? Que está muito nos vegetais folhosos verdes escuros, no brócolis, né? Enfim, todos os vegetais verdes escuros também tem vitamina K. E vitamina A nas frutas amarelo alaranjado. Então, meio que você precisa fazer um cardápio pensando nesses micronutrientes. Além de bater os macros, pensar nesses micronutrientes e ver a possibilidade, né, de suplementar glutamina e ômega 3. Lembrando que uma queimadura grave, né, de alta proporção, a suplementação, né, deve ser, assim, se recomenda a suplementação de quê? Zinco, cobre e selênio. Gente, tem tanto se falado em zinco ultimamente, né, por conta do Covid-19. É o principal micronutriente que é responsável por melhorar a imunidade. Então, o que melhora a imunidade? O zinco. Tá? Então, por isso que é importante você, numa queimadura grave, existe um maior risco de infecção. Então, colocar zinco. Porque o cobre, maior para controlar a glicemia. E o selênio, vocês sabem que essa queimadura vai liberar muitos radicais livres. E o selênio é o alimento, é o micronutriente mais antioxidante que a gente tem. Tá? Então, por isso que é importante. Bom, o resto, gente, isso aqui são coisas bobas, tá? Que a gente vai até mesmo discutir isso no exercício, tá? Então, acho que não vale, muitas coisas eu já falei aqui, a oferta de proteína de 2 a 3 gramas por burrere, enfim, vai ficar só repetitivo, tá? Então, a aula de queimada ela é curtinha mesmo, mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e se vocês tiverem dúvida, por favor, me procura, tá? Então, tem uns estudantes que têm feito isso, eu achei bem bacana essa ideia de não entender, surgir alguma dúvida, pausa o vídeo e me procura no direct ou no Zoom, tá? Você manda no direct, professora, manda o link do Zoom, ou então pelo direct mesmo, alguns alunos têm preferido pelo direct, e aí a gente tira a dúvida, tá? O importante é você não ficar com dúvida, você aprender o conteúdo, tá? Então, estamos na reta final, correndo muito, para a gente conseguir cumprir o cronograma. Então, teoricamente, a gente tá normal com o cronograma, nem tá adiantado, nem tá atrasado, tá normal, tá bom? Beijos e me liga, manda direct. Onde é que eu paro aqui? Ai, gente, toda vez eu me enrolo nisso. Ah, achei.